hora do Itatiaia Saúde. Hoje nós estamos recebendo o médico, ele que é cirurgião, especialista em aparelho digestivo, doutor André Fujioka. Oi, doutor, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cir. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo nosso. Muito obrigado aí pelo convite. Ô, doutor André, conta para os nossos ouvintes internautas o que é a cirurgia bariátrica e quando ela é indicada? Patrícia, olha só. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia destinada para os pacientes obesos, né? E sendo que hoje em dia a gente tem muita gente acima do peso, né? Estimativas falam que pelo menos 40%, 50% da população mundial tem algum grau de sobrepeso, né? E dentro desse público, 20% a 30% tem obesidade. E a cirurgia bariátrica vem para fornecer um tratamento para esse público, um tratamento obviamente que cirúrgico e mais invasivo em relação a medicamentos e tudo mais que a gente pode conversar, mas é um dos melhores tratamentos para os pacientes que têm obesidade grau 2, com comorbidades, com algumas doenças associadas, né? A exemplo da hipertensão, diabetes, esteatose hepática, gordura no fígado, apneia do sono, entre várias outras. E para os pacientes que têm obesidade mórbida, aqueles pacientes que realmente têm um grau de obesidade bastante acentuado. Eu tinha um amigo que de tão gordo, ele se recusava a deitar na cama. Ele tinha uma poltrona grande, que ele dormia na poltrona sentado, né? Porque ele não ia pra cama, porque ele falou que dava muito problema. Ele não dormia direito, olha pra você ver. Ele dormia mais na cama, mais na poltrona do que na cama. Vem trazer a qualidade de vida, né, doutor? Agora, em média, qual é aí a quantidade de quilos? A partir de qual quilos, né? A pessoa pode operar, né? Qual o peso? Isso, essa é uma pergunta muito interessante. Eu recebo mensagens muito frequentemente a respeito disso, né? E a grande questão é que a indicação da cirurgia bariátrica, ela não é em relação ao peso propriamente dito, né? E sim em relação a um cálculo que a gente joga numa fórmula e gera o IMC, que é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, ele é um cálculo que é feito com base no peso e na altura. Então isso varia muito, porque tem paciente que pesa, exemplo, 100 quilos, mas mede 1,90 de altura, né? E tem paciente que pesa 100 quilos e mede 1,50 m. Então, é completamente diferente o resultado do IMC de cada um desses pacientes. Ô, doutor, a gente tem que primeiro tratar psicologicamente esse paciente, porque, na verdade, é o seguinte, né? A pessoa vai ter que fazer uma bariátrica porque nunca se esforçou em emagrecer, não é verdade? Mais ou menos, viu, assim? Nunca se esforçou, nunca teve a boa vontade de comer menos, né? Isso. E de fazer um exercício, de ter uma nova vida, né? Mas tem gente, só um pouquinho, porque o Assi falou isso, tem gente, Assi, que realmente tem uma obesidade como doença, que não consegue só por comida e tudo, é uma compulsão mesmo, não é isso, doutor? É isso aí, Patrícia. Olha só, eu falei mais ou menos com o senhor, porque é o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela é um tratamento obviamente que cirúrgico para a obesidade. Então, é um tratamento de último caso, né? É um tratamento que o paciente já recorreu, o paciente obeso já recorreu ali a várias outras alternativas não cirúrgicas, clínicas e medicamentosas, e incluindo isso, o tratamento psicoterápico, né? Psicológico, o tratamento com nutricionista, atividade física, e ainda assim há uma falha, né, na perda do peso, na obtenção da saúde para esse paciente. Aí esse paciente ele pode ser um candidato à cirurgia bariátrica, ou seja, é o paciente que tem obesidade, que já fez algum tipo de tratamento clínico e ainda assim obteve falha nesse tratamento. E muitos, depois de fazer a bariátrica, perdem peso, fazem aquela cirurgia de pele, aquelas coisas todas, e depois volta a comer tudo outra vez. Isso mesmo. Então, essa que é a grande questão. Por isso que eu tô te falando assim, o paciente, ele tem que estar enquadrado em alguns critérios que são fundamentais para a obtenção do sucesso da cirurgia. A cirurgia não é um milagre que faz a operação e resolve tudo, né? Ela tem que ser feita, muito bem feita, mas o tratamento ele é multidisciplinar. A obesidade é uma doença grave e que ela é multifatorial. Não existe uma causa única para causar aquela obesidade. Então ele tem que operar, tem que fazer o acompanhamento nutricional rigorosamente pro resto da vida.
atividade física o resto da vida, acompanhamento com o cirurgião, o endócrino, o gastroenterologista, toda a equipe multidisciplinar. Uma rotina, né? Tem que ser feita uma rotina ad eterno. Olha só, a Renata é daqui do Barreiro, ela está dizendo o seguinte, que a bariátrica trouxe qualidade de vida para ela. Entretanto, com a prima dela, que é a Júnia, ficou alcoólatra. Isso acontece muito, doutor André? Isso não acontece muito, tá? A gente vê alguns relatos de pacientes, de conhecidos, né, que saem do, vamos falar assim, do vício, da compulsão alimentar, e acaba que, obviamente, que depois que faz a cirurgia, você não consegue comer em grande quantidade. Então, aquela compulsão, o paciente acaba que desvia essa compulsão alimentar e vai para algum outro tipo de vício. Fumar, beber, isso é algo muito raro, mas isso daí acontece em pacientes que não têm um acompanhamento de pós-operatório. Por isso que eu estou frisando muito. O paciente que faz um tratamento cirúrgico de bariátrica, ele tem que dar continuidade com psicólogo, nutricionista, equipe multidisciplinar. Esses pacientes, essas situações, elas acontecem com pacientes que não retornam, ficam com preguiça, não dão sequência ao tratamento. O tratamento não acaba quando faz a operação e sai de alta hospitalar. O tratamento, ele tem que ser continuado. É uma coisa interessante, né, doutor? Porque verdadeiramente as pessoas têm que ter, além da bariátrica, tem que ter muita boa vontade para seguir uma nova vida. Né? Sem dúvida. É uma nova vida. Né? Doutor André, tem mais perguntas aqui. A Fernanda do Eldorado, ela quer saber o seguinte: para as mulheres com 45 anos ou mais que estão entrando na menopausa e fizeram a bariátrica, quais os nutrientes ela deve fazer a reposição? Boa pergunta. Então, principalmente a depender da técnica operatória utilizada, o paciente tem que fazer, eventualmente, uma vez ou 2 vezes por ano, e aí depende de cada paciente, a reposição de algumas vitaminas. Isso está muito relacionado ao acompanhamento, que nesse acompanhamento de pós-operatório deve ser feito de forma seriada, exames de rotina. Né? Então, assim, depende muito de cada paciente, depende muito da técnica utilizada para a gente saber. Geralmente o paciente tem que tomar vitamina de suplemento, né, comprimidinho mesmo, aqueles mastigáveis, e uma vez por ano ou 2, depende dos exames, fazer a reposição de vitamina B12, que aí ela vem a maioria das vezes de forma injetável. Mas lembrando assim, isso daí não é uma coisa arbitrária. A B12 faz muita falta, né, doutor? A vitamina B12 às vezes não é investigada. Não é investigada, tem que ser feito. Todo paciente que fez cirurgia bariátrica tem que fazer esse acompanhamento multidisciplinar e com exames complementares. E aí sim, a depender de cada um, tem que ser feita a reposição de vitaminas e suplementos, assim por diante. Que aula, hein? Nós conversamos com o médico doutor André Fujioka. A primeira vez que o senhor vem tem que voltar, viu? Porque tá chovendo de perguntas por aqui. Ele que é cirurgião especialista em aparelho digestivo. Doutor, quer deixar a rede social, o seu Instagram? Claro, vai ser um prazer. Obrigado aí pelo convite, a estrutura aqui maravilhosa. A gente já teve a oportunidade de gravar aí alguns podcasts, né? Tem lá no meu Instagram, que é o @AndréFujioka. Lá vocês podem me mandar uma mensagem, tem alguns posts, né, interessantes sobre o tema e vários outros também. Tem o meu site que vai estar lá, tem o WhatsApp para contato. Eu fico à disposição para todos vocês e muito obrigado pelo convite novamente. A alegria foi nossa.